Por sobre as nuvens existe um lindo céu. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o 22º dia da nossa meditação. No dia de hoje nós vamos falar sobre o viúvo e a viúva. Oração pelas almas do purgatório. Ó Pai das misericórdias, Deus de infinita bondade, humildemente vos rogamos, tenhais piedade das almas santas que estão no purgatório, especialmente dos nossos parentes e benfeitores. Lançai um olhar propício sobre elas e chamai-as para a posse da pátria celestial. Lembrai-vos que elas são obras de vossas mãos e o preço do sangue preciosíssimo do vosso divino Filho Jesus. Dignai-vos, pois, usar com elas a vossa infinita misericórdia. Ouvi, Senhor, o pedido que vos fazemos com toda confiança, em vista dos merecimentos da paixão e da morte de Jesus. E fazei que elas fiquem consoladas, indo gozar, sem demora, aquela glória imortal que tendes preparado para os vossos eleitos. Misericordioso Jesus, tende compaixão das almas do purgatório. Dai-lhe, Senhor, o eterno descanso. E entre os resplendores da luz perpétua, fazei que descansem em paz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora em silêncio, apresente a Deus as almas, as pessoas já falecidas que você deseja rezar. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. No dia de hoje nós vamos falar sobre a viuvez, o viúvo e a viúva. Então, com muita fé, com muita devoção, peço que você prepare o seu coração, prepare a sua alma e aqueles que têm um ente querido, esposo, esposa, alguém que você ama que já faleceu, você continua rezando por essas pessoas. De forma muito especial, você que já perdeu o seu cônjuge, no dia de hoje, reze por essa pessoa. O texto de hoje se encontra na primeira carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 5, versículos de 3 a 5. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, dos versículos 3 ao versículo 5. O texto diz assim: Honra as viúvas, aquelas que são verdadeiramente viúvas, e porém, se alguma viúva tiver filhos ou netos, estes empreendam primeiramente a exercer a piedade com a própria família e a recompensar os seus progenitores, pois isto é agradável diante de Deus. E aquela que é verdadeiramente viúva, que permaneceu sozinha, põe sua confiança em Deus e persevera em súplicas e orações dia
e noite. Mas a viúva, que só busca prazer, mesmo se vive, já está morta. Prescreve, pois, tudo isso, a fim de que seja irrepreensível. Se alguém não cuida dos seus, e sobretudo dos da própria casa, renegou a fé e é pior do que um incrédulo. Então, na verdade, dos versículos 3 até o versículo 8. Então, aparentemente, São Paulo está dizendo que uma pessoa que está viúva ou viúvo deve cuidar da fé, deve ficar com Deus, deve agir de forma correta. E quando fala um viúvo, uma viúva que se abre aos prazeres, não significa uma pessoa que tem um outro relacionamento, mas uma pessoa que vive uma vida promíscua. É muito importante nós lembrarmos o ensinamento da igreja sobre o matrimônio. Então, o padre vai ler sobre as promessas matrimoniais. E aqui é o que a igreja ensina. E aqui nós vamos ver quando que termina o matrimônio. E aí nós já sabemos quando ele termina. Casamento é para sempre? Não, casamento não é para sempre. Até que a morte os separe. Então, o rito, no número 62, ele diz assim, 62, daqui normalmente é só o padre que lê, porque isso daqui está nos sacramentos, no sacramental, esse é o rito do matrimônio. Então, esse é um texto oficial da igreja, normalmente, mesmo sendo lido pelos leigos, eles não precisam ter conhecimento de que número que está. Então, o número 62 diz assim, eu, nome da pessoa, recebo-te por minha esposa e a ti, prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Tem versões que diz até que a morte nos separe. Todos os dias da nossa vida. Ou seja, a partir do momento que acabou a vida de uma pessoa, ali acaba o compromisso dela uma com a outra. Às vezes é muito indelicado nós ficarmos perguntando ao cônjuge, olha, se eu falecer, você vai ter outra pessoa ou não? Isso daqui é indelicado. A igreja diz que é possível, aquele que deseja, depois que ficou viúva, às vezes é difícil, uma pessoa já idosa, uma pessoa ou até muito jovem, ela viver sozinha para o resto da vida. Então, se alguém deseja ter outra pessoa, não está pecando, não precisa se confessar, não está fazendo nada contra a doutrina, porque o primeiro casamento, ele termina, ele se encerra no momento que o primeiro faleceu. Porém, existem pessoas que são viúvas ou viúvos que desejam entregar a sua vida à família, à caridade, a vida até a Deus. E aí a pessoa também pode fazer isso. Tem o exemplo de Santa Rita de Cássia, tem muitos outros. Nós podemos fazer isso. O que nós não podemos fazer, o padre falou ontem, é nós ficarmos apegados a coisas, a viver um luto que não tem mais fim, é paralisarmos a nossa vida porque perdemos alguém que nós amamos. Aqui não existe nenhuma injustiça da parte de Deus. Todos nós sabíamos que um dia essa pessoa ela ia falecer. Então é preciso continuar a vida. Conta uma história que uma vez tinha uma mulher e ela tinha tanta saudade do seu marido e imaginava, lembrava aquilo que aconteceu e ele já tinha falecido. O nome dele era Tobias. E aí, para guardar a recordação do Tobias, ela foi a um carpinteiro e falou assim, olha, faça um busto, faça um rosto do Tobias. E aí o marceneiro pegou uma boa madeira, caprichou, cortou de um lado, do outro, lá a cabeça do Tobias, colocou a cabeça do Tobias em cima da geladeira da casa dela. E aí o Tobias não era muito bonito, o marceneiro talvez não era dos melhores, aquele Tobias ele ficou bem desajeitadinho, ficou bem assustador. Às vezes a pessoa, as visitas chegavam, entrava na casa e entrava assim de repente, ia na cozinha, vamos tomar um cafezinho, eu gosto de café, que o padre sempre toma café, eu tomo café sem açúcar, que é o cafezinho do padre. E aí, entra na cozinha, e aí a pessoa entrava, olhava assim, levava um susto. Que é isso? É uma assombração? Ah, esse é o Tobias, o meu marido. Nossa, que bacana, né? O seu marido, o Tobias, o que aconteceu? Não, já faleceu, mas isso aqui é um busto dele. Deus me livre, que assombração. Se ela falasse que ia levar, não, Deus me livre, não quero. E aí, vivia ali como se o Tobias, aquele busto do Tobias, fosse a parte mais importante da casa. Aí, às vezes, ela ia no cemitério e aí ela começou a encontrar, algumas vezes, outro homem, também muito triste, muito para baixo, que ia no cemitério, ia colocar flores para a mulher que já tinha falecido. E aí os dois muito tristes, aí chegou um dia, o homem passou em frente à casa dela, bom, como você tá? Bom não tá, mas também não tá ruim. Aí começaram a se conhecer. Uma vez cumprimentando, vocês já vão imaginando o final da história, uma vez cumprimentando, se ajeitando. Aí um dia, de forma espontânea,
ela viu aquele homem passando e falou, vamos tomar um cafezinho? Ah, tá bom, estamos sem fazer nada mesmo, né? Onde você vai depois? Ah, vou no cemitério. E você? Eu também vou no cemitério. E aí entrou. E aí aquela mulher, ela tinha a vida tão para baixo, tão triste, tão sem motivação, que ela tinha um fogão a lenha, mas não tinha nem lenha direito. E aí o homem entrou para tomar um café, ela olhou, ela levou um choque. Não tem lenha. Olhou de um lado para o outro, olhou de um lado para o outro. E aí só tinha uma opção. O Tobias em cima da geladeira. E aí ela, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, vou. Com muita dor no coração, pegou o machado, rachou o Tobias, pôs o Tobias ali dentro do fogão a lenha, deu um café saboroso, tomaram um café, o luto curou, os dois se casaram, tiveram filhos e depois foram felizes por muito tempo. Existe um momento da nossa vida que não é falta de amor, mas nós precisamos rachar alguns Tobias da nossa vida. Por quê? Porque são coisas que estão nos paralisando. Alguns Tobias muitas vezes são alguns apegos desnecessários. Tobias algumas vezes são algumas coisas que aconteceram no passado, que nos fizeram tristes. Algumas seguranças que na verdade são superstição. O nosso Tobias, que na verdade não é Tobias, é Salvador, é apenas Deus. As pessoas vão partir, as pessoas vão. Quando que Jesus prometeu que as pessoas não iam morrer, iam viver para sempre? Isso não existe. Então, querido irmão, querida irmã, seu apego está em Deus. Ame a Deus, ame o seu próximo, ame a você mesmo. O que você puder fazer por alguém, faça em vida. Não diga para o seu marido não, principalmente se ele se chama Tobias, que um dia você vai rachar ele e vai continuar a sua vida. Não é isso não. Mas aqueles que já faleceram já cumpriram a missão deles. Agora você cumpre a sua. Rache alguns Tobias da sua vida. Se você quiser, se isso não vai te constranger, coloque ali no comentário Tobias que você precisa rachar no dia de hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Viúvo sim, mas morto, esquizofrênico, estranho, não. Por quê? Porque muito maior do que a tristeza é a nossa esperança na ressurreição. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sobre as nuvens existe um lindo céu, maravilhoso céu, morada dos anjos. Sobre as nuvens existe um trono, cujo rei está sentado à direita de Deus. Para sempre, céu, lindo céu, onde com os anjos eu cantarei, adorando ao Senhor. Pouco sobre as nuvens existe um lindo céu, maravilhoso céu, morada dos anjos. Pouco sobre as nuvens existe um trono, cujo rei está sentado à direita de Deus. Céu, lindo céu, é um lugar onde eu quero viver para sempre. Céu, lindo céu, é o lugar
preparou pra mim. Céu, lindo céu, onde com os anjos eu cantarei, adorando ao Senhor. Lindo céu é o lugar onde eu quero viver pra sempre. Céu, lindo céu, onde com os anjos eu cantarei, adorando ao Senhor.